Bom, então só para resumir o que foi falado na última aula, a gente introduziu o conceito dos modelos VAR, que são os modelos multivariados. A metodologia VAR, ela foi proposta no intuito de oferecer um arcabouço teórico analítico mais robusto em relação à análise econométrica e superior aos modelos univariados. Os modelos univariados têm a limitação de propor a estimação ou a previsão da variável temporal somente em função dos seus valores defasados, né? Nós temos uma variável YT, e aí nós especificamos essa variável somente em função dos seus fatores defasados, como YT-1, YT-2. E no modelo VAR nós temos uma estrutura que é mais real, que é mais próxima da economia, da forma que a gente analisa. Por exemplo, se nós vamos analisar o comportamento da taxa de inflação ou da taxa de câmbio, a gente precisa primeiro especificar um modelo mais completo, dado teoricamente, para analisar essas causalidades e para fazer a previsão. Então, do ponto de vista econométrico, o modelo VAR é mais rico porque ele acrescenta outras variáveis dentro da estrutura e melhoram tanto a previsibilidade do modelo quanto o fornecimento de possibilidades de análise, né? Porque agora, além de se fazer a previsão, a gente consegue analisar também as causalidades entre os fatores. E do ponto de vista teórico, é um modelo também mais completo, no sentido de que não existe uma variável dentro da economia que se auto-explica e outras variáveis não impactam naquele comportamento. Então, por mais que os modelos univariados, igual da família Arino, sejam interessantes e consigam projetar o valor futuro da série de uma forma razoável, o modelo VAR é mais completo, mais rico de informações e, então, superior aos modelos univariados. A gente viu que, da mesma forma do modelo univariado, o VAR precisa ser estável para ser feitas as análises, né? E uma das formas da gente verificar a questão de estabilidade do VAR é procurando as raízes unitárias do sistema de equações. Então, o procedimento consiste em encontrar as raízes características, né, do vetor característico e verificar se as raízes estão fora ou não do círculo unitário. Se elas estiverem fora do círculo unitário, nós chegamos à conclusão de que o VAR é estável, e aí a gente pode proceder com as análises. As principais análises do VAR, basicamente, se dividem naquelas que propõem analisar causalidades e fazer previsões. Então, entre elas, a gente pode citar a função impulso-resposta, que é uma forma de se analisar o VAR por meio dos choques do sistema de equações, verificar a importância das variáveis para explicar o erro de previsão do modelo. Essa análise permite que nós façamos uma decomposição relativa da participação de cada variável no erro de previsão, e isso me dá a importância relativa de cada variável ao longo do tempo. Realizar previsões, que é uma das fundamentações básicas dos modelos de séries temporais. Analisar as relações contemporâneas das séries também, o que quer dizer que nós podemos analisar, por exemplo, o impacto dos juros sobre a inflação de forma contemporânea e não somente defasada, e também testar o que nós chamamos de causalidade de Granger, que é um teste que verifica a precedência temporal entre as variáveis. Bom, basicamente é isso que o, o VAR nos permite fazer em termos práticos, né, em termos práticos. A função impulso-resposta, ela vem da ideia de invertibilidade do modelo VAR. A gente viu lá no modelo univariado que quando o processo autorregressivo ele é estável, nós conseguimos transformar o modelo autorregressivo num processo de médias móveis infinito, fazendo uma sucessão infinita ali dentro do próprio modelo. No caso do VAR, a função de impulso-resposta é dada matricialmente. E a função impulso-resposta, ela visa medir o efeito que os choques num determinado período, por exemplo, o período T, tem sobre as variáveis endógenas do modelo para períodos futuros. Então, por exemplo, se eu estou num sistema de equações analisando inflação e câmbio e desemprego, as funções impulso-respostas permitem que nós analisemos o que acontece com os sistemas de equação quando há um choque exógeno, por exemplo, na inflação. Então, o choque exógeno, ele entra por meio do termo de erro e afeta contemporaneamente
a variável em questão, que é a própria inflação. No próximo período, o choque ele entra dentro do sistema e vai afetando também as outras variáveis, e isso vai gerando um efeito em cadeia. E as impulso-resposta são, na verdade, os coeficientes que a gente obtém do modelo VMA infinito, que é o modelo vetorial de médias móveis infinita, que é obtido por meio da inversão do modelo VAR. Então, aqui nós temos por exemplo, a forma compacta de se escrever o modelo VAR, e aqui a forma compacta de se escrever o VAR de forma invertida, ou modelo VMA. E aqui está a notação do modelo de médias móveis. Nós temos as variáveis endógenas nesse vetor, aqui é uma matriz de choques, aqui é o polinômio que representa as defasagens, e aqui nós temos o termo de erro. Então, M são matrizes que fornecem os efeitos dos choques nas variáveis dentro do sistema de equações. Então, vamos supor aqui, por exemplo, um modelo de médias móveis igual a 1. Nós temos aqui um vetor de variáveis endógenas, y1 e y2 no momento t. Aqui são as variáveis contemporâneas dos resíduos. Então, percebam que o E1t, ele entra na equação, na primeira equação, mas o 2 não entra, porque ao multiplicar aqui fica 0 vezes o E2t, e aí esse elemento não entra na primeira equação. Assim como o primeiro elemento não entra na segunda equação, e quem entra aqui é o segundo elemento. Então, na estrutura de médias móveis, nós temos os resíduos contemporâneos. Eu falo contemporâneo porque ele está no mesmo momento do tempo das variáveis endógenas do lado esquerdo, que entram na equação dele mesmo, mas não entram nas outras equações. Porém, os choques, eles sim entram em todas as equações. Esse choque em E1t-1, na verdade, é o resíduo da primeira equação defasado. O A11.1 representa o choque desse resíduo na primeira equação. O A12.1 é o choque do segundo resíduo da segunda equação na primeira equação. Esse coeficiente é o choque do resíduo da primeira equação na segunda equação, e esse choque representa a relação entre o resíduo defasado da segunda equação na própria segunda defação. Então, os coeficientes A, eles medem os efeitos dos choques sobre a variável no período T, que é o período contemporâneo. Uma forma de se verificar como que essas equações se relacionam é verificar o processo de invertibilidade do modelo VAR para o modelo VMA infinito. A proposta é muito similar ao modelo univariado, porém, nós temos que ter em mente que o YT aqui representa um vetor de variáveis e não somente uma variável. Então, escrevendo YT em função de YT menos 1, o θ, que é o coeficiente que relaciona a variável defasada com as variáveis defasadas com YT, né? Isso aqui é uma matriz K por K, de variáveis endógenas, e o K sendo as variáveis endógenas. E aqui nós temos os choques puramente aleatórios. A gente vai primeiro supor que o momento do tempo 1 depende do momento 0, que é os primeiros valores lá do banco de dados, e do erro contemporâneo. A matriz é sempre constante. No momento 2, nós temos a mesma relação, já que nós supomos que os coeficientes que relacionam as variáveis defasadas, eles não se alteram ao longo do tempo, por uma questão de estabilidade do modelo VAR. E daqui a gente tem que o y1 dessa equação pode substituir o y1 nessa equação que está aqui embaixo, e aí a gente vai abrindo o modelo, né, fazendo as multiplicações aqui, e aí a gente percebe que no momento 2, a observação vai depender do valor inicial, da matriz de coeficientes ao quadrado, da matriz de coeficientes multiplicada ao erro no período passado, e do erro contemporâneo, que não está multiplicado por nenhuma outra expressão, a não ser um vetor identidade, né? Uma matriz de identidade. No terceiro período, nós temos y3, que depende do 2 mais do erro contemporâneo em 3. Novamente, nós temos o y2 aqui, e aí a gente pode substituir esse y2 que está aqui pelo y2 lá embaixo. A gente vai fazer isso, vai abrir o modelo e vai perceber que a estrutura vai ampliando, no sentido de que, no momento 3, as observações iniciais do tempo vão estar sendo multiplicadas pela matriz de coeficientes
elevado à terceira potência. Aqui nós temos o momento do tempo 1 elevado a 2, o momento do tempo 2 elevado a 1 e o momento contemporâneo, que está relacionado aqui com o tempo 3 da série observada. E se nós formos fazer esse processo de forma indiscriminada, nós teremos aqui uma variável yt, que está em função da primeira observação elevada, multiplicada aqui pela matriz θ, elevado ao mesmo período da variável, que é o período t, mais um somatório de resíduos que vão de 0 até t menos 1, um momento antes. E aqui nós temos uma matriz, né, que está elevado a i, mas quando o t ele cresce indefinidamente, e sabendo que o modelo é estável, que os coeficientes aqui eles estão dentro do intervalo de 0 a 1, quando nós levamos os coeficientes aqui para um valor substancialmente alto, esse elemento corta, e aí nós teremos só a variável yt sendo expressa por esse conjunto aqui, por esse somatório de efeitos das variáveis defasadas. Notem que o interessante é verificar, por exemplo, aqui no período 2, o coeficiente aqui, ó, de yt, de E1, ele é o mesmo aqui, ó, da variável defasada nesse primeiro momento. Então, na prática, esses choques aqui, eles representam a própria relação entre o yt com o vetor aqui, do yt menos 1. E quando a gente faz o processo de substituição recursiva, nós temos que os elementos elevados ao quadrado, eles fornecem a ideia de que esse momento do tempo aqui, ele está mais distante do momento 3. Então, na medida que o tempo vai passando, os efeitos das variáveis vão se dissipando ao longo do tempo, porque como os coeficientes são estacionários, e aqui nós temos termos sendo elevado a potências cada vez maiores, o efeito do choque, quando o lapso do tempo aumenta, tende a ser menor. Então, no momento passado, aqui a gente tem um 3, aqui é o contemporâneo. O yt menos 1 dessa equação é representado aqui por essa matriz aqui, ó, por esse elemento aqui, que é o exatamente anterior. E aqui nós temos a matriz θ. Esse aqui já seria agora o yt menos 2, que não está sendo colocado aqui na equação, porque o modelo é um VAR de primeira ordem, né, já que só tem aqui o yt menos 1. Então, na medida, é aquela ideia. Os choques, né, a relação de yt com o seu passado é mais forte no momento mais próximo do período contemporâneo. Na medida que o lapso do tempo vai se estendendo, os efeitos dos choques vão se dissipando ao longo do tempo. Então, isso ilustra bem esse conceito também de estacionariedade. Então, no caso das funções de impulso-resposta, os M efeitos estão relacionados, então, com o parâmetro θ. Então, os parâmetros, é uma matriz, né? Se essa matriz de parâmetros mostrar estabilidade, as funções de impulso-resposta vão mostrar exatamente esse comportamento, dos choques sendo maiores para períodos de defasagens mais próximos do valor contemporâneo, e os choques se dissipando para períodos maiores, né? E aqui a gente tem a interpretação dada para função de impulso-resposta. A função de impulso-resposta nada mais é do que o impacto marginal dos erros sobre as variáveis yt no momento s. E aqui nós temos a matriz de impactos dado por M, S, e o S que representa esse lapso temporal. Então, uma forma da gente verificar a função de impulso-resposta é novamente verificando pelo gráfico, né? A gente analisa o gráfico da função. A gente faz a estimativa do VAR, a partir disso nós invertemos o VAR para obter o VAR infinito, e aí os próprios parâmetros dos coeficientes que representam os resíduos aleatórios defasados que vão representar os coeficientes do modelo VMA infinito. E aqui é novamente uma demonstração, né? Aqui nós temos o erro da variável j no período t, e aqui o impacto desse erro na variável i no período t mais s, que é um período futuro aí. Bom, a função impulso-resposta é uma das análises mais utilizadas quando a gente vai trabalhar com o VAR.
Porque quando a gente vai estimar o VAR, o coeficiente em si, os defasados, eles não dizem muita coisa sobre o sistema como um todo. Mas quando a gente faz análise de pulso-resposta, a gente consegue mensurar, por exemplo, qual que é o impacto total de um choque dado numa determinada variável, né, que é uma coisa imprevista que acontece no sistema, e quanto tempo o choque demora para se dissipar. Então, no contexto macroeconômico, por exemplo, é bastante útil a aplicação de modelos de médias móveis, porque oferece esse tipo de arcabouço analítico, né? Bom, aqui a gente tem também a chamada FIA ortogonalizada. O que acontece? No caso da função impulso-resposta, a gente utiliza a matriz de erros, os vetores dos erros, para poder fazer essas análises. Porém, os erros das equações podem ser correlacionados, né? A equação 1 pode ter erro correlacionado com a equação 2. Por exemplo, por causa de um efeito que acontece no sistema que impacta ali nos dois erros ao mesmo tempo. Sei lá, vamos supor, por exemplo, uma ação do governo que impacta tanto a inflação contemporânea quanto a taxa de câmbios de forma contemporânea. E aí os resíduos, se a gente não considerar esse aspecto, os resíduos eles tendem a ser correlacionados e ferem uma das pressuposições do modelo, que é o fato dos resíduos não serem correlacionados. Aqui eu estou falando dos resíduos de equações diferentes, não resíduo de y de ET com ET menos 1 simplesmente, mas sim de equações diferentes. Então, aqui a gente vai supor o modelo VAR com duas variáveis. Nós temos aqui nossa matriz A, que é a matriz de coeficientes, YT, que é o vetor de variáveis endógenas, YT-1, que é o vetor de variáveis endógenas defasadas, e o termo de erro. Essa decomposição, esses vetores, né, essas matrizes, podem ser descritas com base em duas equações. O modelo VAR é um VAR 1, isso quer dizer que as variáveis são analisadas somente em função da primeira defasagem de ambas. Nesse modelo, nós supomos que os erros da primeira equação e da segunda equação têm média zero e que não existe, que essa aqui é a matriz Markov dos termos de erro, né, que a esperança de ET com ET transposto é dada por sigma, e sigma representa a Markov dos termos de erro. No caso das funções de pulso-resposta, quando as unidades, as variáveis têm unidades de medida diferentes, as interpretações podem ser um pouco confusas, né? Então, uma forma da gente poder analisar os impactos das funções de pulso-resposta de uma maneira relativamente comparável é utilizando o desvio do choque. Então, ao invés de utilizar a unidade do choque, a gente utiliza o desvio padrão para poder relativizar esses choques. Uma forma também de se fazer essa relativização é transformando as variáveis em logaritmos. E isso é bem interessante, porque os choques, dessa forma, podem ser interpretados como elasticidades. E na economia, a elasticidade tem uma interpretação que é bastante usual. Então, tem muito sentido nós aplicarmos o log, né, nas variáveis para poder fazer as análises da função impulso-resposta, porque a gente consegue analisar em termos percentuais ali nos choques, e isso é interessante, dado esse contexto de variáveis com unidade de medida diferentes. Bom, a função ortogonalizada, que é essa que supõe que os resíduos não sejam correlacionados entre equações, nós temos aqui, né, observamos a resposta da variável ao choque unitário. Então, a gente verifica o que acontece com a variável quando há um choque dentro do modelo. A gente verifica o sinal do choque para saber se a variável responde de forma positiva ou negativa. Por exemplo, no caso do impacto de um choque na Selic sobre a inflação, a gente espera que essa relação seja negativa, né? Você aumenta a Selic, aí você vai ter um impacto negativo sobre a inflação, um impacto de contenção. Então, os sinais também são importantes. E quanto tempo leva para o efeito se dissipar no sistema. E isso a gente faz para todas as variáveis que estão sendo analisadas dentro do sistema. E para um VAR estável, que é aquele VAR que não tem raízes unitárias, a função de pulso-resposta decresce até atingir o zero. Só que aí pode haver correlação contemporânea entre os erros dos modelos, né, entre os erros das equações diferentes. E o fato de haver correlação entre as equações faz com que a análise não seja a que nós devemos fazer de fato, porque aí nós vamos ter funções de impulso-resposta
que podem não ilustrar o que acontece no sistema de equações propriamente dito. Então, para isso, a gente tenta corrigir esse problema de correlação entre as equações, né, entre os erros das equações, que é proveniente principalmente pela relação contemporânea entre as variáveis, por exemplo, no caso que eu acabei de citar da taxa Selic e da inflação. Óbvio que a inflação não responde imediatamente, mas supondo que ela respondesse, um choque na inflação no momento T poderia, um choque na Selic do momento contemporâneo poderia levar a um choque contemporâneo também na variável inflação. Então, ao não considerar isso, tem algum elemento ali de correlação entre os próprios choques, né? Porque contemporaneamente eles são correlacionados. E uma forma da gente poder controlar isso é ortogonalizando a matriz Markov dos resíduos pela chamada decomposição de Cholesky. A decomposição de Cholesky basicamente propõe uma matriz auxiliar que, ao ser pré-multiplicada dentro do modelo VAR, produz uma matriz Markov que seja ortogonal. Uma matriz ortogonal é aquela que apresenta na sua diagonal principal as variâncias dos erros das equações e fora da diagonal principal apresenta as covariâncias entre as equações que nós supomos serem iguais a zero por definição. Então, a decomposição de Cholesky trata-se de uma operação que a gente aplica no VAR para gerar erros ortogonais com uma matriz Markov dos resíduos diagonal, ou seja, só vai ter as variâncias ali na diagonal principal, e uma função de impulso-resposta que não aparenta ter o problema de correlação entre os erros, já que a correlação entre os erros poderia significar um problema analítico dentro do conceito de funções de impulso-resposta. Bom, só que a transformação de Cholesky, ela altera a estrutura do modelo. O modelo transformado, ele é chamado de forma estrutural. Então, o que acontece? No VAR, normalmente a gente trabalha com o chamado modelo reduzido. O modelo reduzido é aquele que especifica as variáveis dependentes somente em função das suas defasagens. Porém, existe uma forma estrutural na qual as variáveis endógenas podem ser especificadas em função das variáveis endógenas de forma contemporânea. Ou seja, a variável y e a variável x podem se impactar de uma forma contemporânea. E a decomposição de Cholesky, ela oferece uma forma de nós incluirmos essas informações dentro da estrutura do VAR de forma reduzida. Então, nós temos aqui o VAR de forma reduzida, que é a especificação do modelo em que as variáveis yt, né, do vetor yt, são especificadas em função das suas defasagens em yt-1, yt-2, yt-p, e o modelo estrutural que, além dessa especificação, inclui elementos dentro do sistema de equações que traduzem as relações contemporâneas entre as variáveis endógenas dentro do sistema. Então, nós supomos aqui uma matriz de Cholesky dada por D-1. Essa matriz a gente não vai entrar na construção dela, porque já seria uma outra coisa, mas a gente vai supor que ela é dada, é um valor dado. A partir disso, nós multiplicamos toda a estrutura do modelo pela matriz de Cholesky, dada por D-1. Aqui nós temos uma transformação dos resíduos, né? O resíduo passa a ser denominado VT, e o VT ele é dado por D-1 vezes o nosso ET. Daí nós temos a hipótese de que a esperança de VT com VT transposto, que é a matriz Markov dos resíduos, seja dado pela esperança da matriz aqui original vezes a decomposição de Cholesky. Então, aqui nós temos D-1, ET, aí nós temos a transposta de VT, aí no caso nós invertemos, né, os elementos e transpomos ele, então aqui nós temos o ET transposto, DT-1 transposto, o D-1 e o D-1 aqui são dados, né? São valores que são dados. Então, ao aplicar a esperança matemática vai ficar somente nesse conjunto aqui de elementos que estão aqui nos vetores ET, e o D-1 e o D-1 transposto saem para fora. Então, a matriz Markov dos erros transformados, né, dos erros ortogonais, pode ser dada por D-1, a matriz sigma, que é a matriz Markov original, D-1 transposto.
e aqui nós chamamos essa matriz de G. Essa matriz G é uma matriz ortogonal, no sentido que a diagonal principal dela vai apresentar as variâncias dos erros das equações, e fora da diagonal principal, nós teremos correlações zero, né, entre os vetores dos termos de erro. Então, V é uma matriz diagonal. Nesse caso, todos os termos são transformados, porque já aqui todos são multiplicados por D-1 para manter a estrutura matemática do modelo. E do lado esquerdo, nós definimos as relações contemporâneas entre as variáveis. Então, essa matriz D-1 é que vai inserir a informação contemporânea da relação das variáveis endógenas dentro da estrutura do modelo VAR. Então, por exemplo, aqui nós temos um modelo VAR. Esse modelo VAR é um modelo VAR1, já que a variável no período T está sendo especificada somente em T-1. Então, nós temos aqui a variável y1 em função de y1 defasado e y2 defasado, a variável y2 também seguindo a mesma estrutura. Aqui nós temos as constantes, o 0,2, 0,3, menos 0,6 e 1,1 são os coeficientes que relacionam as variáveis defasadas com a variável endógena contemporânea, e aqui os elementos que representam os termos de erro. Organizando melhor, nós podemos escrever a matriz dessa maneira, e aí nós vamos supor que a matriz Markov dos resíduos seja dada por essa estrutura aqui. É uma matriz também K por K, que é dada pelo número de variáveis endógenas dentro do modelo contemporâneo. Se tivesse aqui um outro Y3, a gente teria uma matriz 3 por 3. Então, a diagonal principal representa as variâncias dos termos de erro. Então, o 2, ele representa a variância do primeiro erro da primeira equação. E o 1 representa a variância do segundo erro do sistema. O 1 e o 1 aqui representam as covariâncias, né, entre os termos de erro, ou seja, não são elementos, espera que esses elementos sejam zero, mas aqui eles não são. Então, a gente tem que fazer o quê? Tem que ortogonalizar essa matriz por meio da decomposição de Cholesky. Daí a gente supõe que existe uma matriz D-1, que pode ser construída pela decomposição de Cholesky, que é dada por essa estrutura, e que, ao multiplicar, ao fazer uma operação com ela e com a matriz sigma, nós vamos obter a matriz G, que é uma matriz ortogonal. Então, esse D-1 aqui, no caso, ele vai ser dado, e, no caso, nós teremos que pré-multiplicar o D-1 por todos os elementos aqui da estrutura VAR. Mas, primeiro, a gente precisa verificar se, de fato, essa decomposição de Cholesky faz com que a matriz Markov dos erros transformados seja ortogonal. Então, para isso, a gente utiliza aqui aquela estrutura na qual nós temos aqui o D-1, a matriz dos erros originais, chamada de sigma, que a gente obteve ali agora, a matriz D-1 transposta, então, essa mesma matriz aqui de maneira transposta, e aí nós temos que fazer essas multiplicações e analisar se o resultado vai me dar uma matriz ortogonal. Então, aqui eu começo, né? 1 vezes 2 mais 0 vezes 1, 1 vezes 1 mais 0 vezes 1. E aí vou primeiro resolver esse conjunto, pego o resultado, depois multiplico por isso daqui. Fazendo isso, eu obtenho essa matriz aqui, que é a matriz G. Então, na matriz G, o que aconteceu aqui no caso? Eu peguei a matriz Markov original, fiz a operação de transformação de ortogonalização com base na decomposição de Cholesky, que é dada por D-1, e o resultado na diagonal principal, eu tenho a variância dos erros ortogonais, o 2 representa a variância do erro ortogonal da primeira equação, o 0,5 representa a variância ortogonal do erro da segunda equação, e agora, fora da diagonal principal, eu tenho zeros indicando que os erros do modelo agora são, de fato, ortogonais. Ou seja, não existe correlação contemporânea entre os erros das equações. Só que o modelo é todo multiplicado por D-1. Então, tudo passa também a ser transformado dentro do modelo. Então, nós temos aqui o D-1 vezes o vetor de y, D-1 vezes o vetor de constantes, e assim para todo mundo. Então, na primeira equação, veja que interessante aqui, ó. Na primeira equação, eu tenho o 1 vezes... Deixa eu ver se dá para fazer uma graça aqui. Eu tenho aqui o 1
vezes isso, mais 0 vezes isso daqui. Então, o y2, ele não entra na primeira equação, já que eu tenho aqui o 0 vezes o y2. Só que na segunda equação, eu vou ter o menos 0,5 vezes o y1t e o 1 vezes o y2t. Então, esse elemento aqui, ó, ele entra na segunda equação, ele está do lado esquerdo da segunda equação, com um valor aqui negativo, com um valor negativo. Então, o y1t, que é o valor contemporâneo, ele passa a fazer parte da segunda equação. Ele altera a estrutura da segunda equação. E aqui, ó, para todos os elementos, eu vou ter 1 vezes isso, mais 0 vezes isso. Aí aqui o segundo elemento, menos 0,5 vezes isso, mais 1 vezes isso. Então, a segunda equação, ela é inteira afetada pela mudança, ao passo que a primeira não é, já que eu tenho o zero aqui, sempre sendo multiplicado por esses outros elementos, que não altera de nada a primeira equação. Então, no caso, quando a gente faz todas essas multiplicações aí, nós vamos ter aqui, ó, o y1 em função da constante, do valor defasado da primeira, da segunda variável, do termo de erro ortogonal, e o y2 com uma equação que foi transformada. Então, se eu comparar aqui, ó, a equação 1, que é dada por esse modelo aqui, né, que assim, a gente tem 0,2, 0,2 e 0,3. Então, indo lá para frente, a gente vê que isso não se alterou. 0,2, 0,2 e 0,3. Agora, na segunda equação, aqui era... deixa eu ver aqui, aqui era 0,4, menos 0,6 e 1,1. E aqui agora nós temos 0,3, menos 0,7 e 0,95, com a inclusão desse termozinho aqui, que relaciona a variável y1 no período t com a variável y2 no período t também, no período contemporâneo. Então, o que foi feito aqui no caso? A gente tem uma nova variável que foi inserida dentro do modelo. É isso que aconteceu, basicamente é isso. Por que essa variável foi inserida dentro do modelo? Porque ela expressa a relação contemporânea que existe entre a variável da primeira equação com a variável da segunda equação, já que o sistema econômico ele pode ter essas inter-relações de forma contemporânea. Só que, ao incluir essa informação dentro do modelo, ela vai afetar todos os parâmetros que lá estão incluídos. Por quê? Porque é aquela noção de inclusão de variável relevante, né? Se você omite uma informação relevante, seu modelo está enviesado, porque aí aquele elemento vai para o termo de erro, e esse termo de erro vai ser, no caso, autocorrelacionado, e você vai ter problemas por causa dessa correlação dos erros das equações. Só que, ao especificar, afeta os parâmetros justamente por causa dessa correlação. Como eu suponho que y1t tem correlação com t-1 e com y2t-1, ao incluir o y1t dentro do modelo, aqui eu tenho o y2t-1 e o y1t-1. Então, existe relação entre esse elemento com esse e com esse. Então, quando eu insiro essa informação que está aqui dentro da segunda equação, os coeficientes associados com essas variáveis, obviamente, também vão se alterar em função da inclusão desse fator que tem uma correlação com as variáveis ali dentro do modelo. Então, a equação muda. Se a equação muda, a análise do VAR, ela também muda, porque agora eu tenho um coeficiente diferente dentro do modelo. Quando eu faço agora o processo de inversão, de vertibilidade do VAR, na função de impulso-resposta, eu, obviamente, vou obter outro conjunto de parâmetros, já que, com a inclusão do termo contemporâneo, os fatores defasados foram também alterados, e aí altera toda a função de impulso-resposta e me dá um resultado totalmente diferente. Então, no caso da função ortogonalizada, né, da função de impulso-resposta ortogonalizada, os efeitos são diferentes. Mas e aí? O que eu utilizo? Eu utilizo o modelo VAR reduzido, que tem uma função de impulso-resposta normal, ou utilizo o VAR estrutural, que tem uma função de impulso-resposta ortogonalizada.
vai muito da pressuposição teórica dentro do modelo. Se a estrutura teórica, né, se a equação teórica me diz que as variáveis têm uma relação contemporânea, ou seja, que os choques estão correlacionados, eu tenho que especificar o VAR estrutural e utilizar a função de impulso-resposta ortogonalizada. Agora, se não tem essa relação imediata entre as variáveis, eu posso utilizar o VAR da forma reduzida, já que não existe esse efeito de forma contemporânea. E isso funciona para alguns casos. Por exemplo, quando eu analiso inflação e Selic, elas não têm uma resposta imediata. Não é porque a inflação aumentou em abril que o Banco Central vai subir a taxa de juros em abril. Ele pode subir em maio, ou na próxima reunião, no caso, né, do Copom. E no caso da inflação, é a mesma coisa. Não é porque a inflação, a taxa Selic subiu hoje, né, em agosto, que a inflação também vai subir no mesmo período, vai subir também em agosto. Existe um efeito inicial que é muito forte. No caso da inflação, a própria inflação, que é o efeito inicial, ela se autoexplica durante muito tempo. Então, o choque na Selic, ela pode demorar um pouco para começar a surtir efeito sobre o valor da inflação. Então, pode ser que não tenha muito sentido eu especificar um modelo VAR estrutural para tentar capturar essa correlação contemporânea entre esses dois fatores. Por outro lado, posso especificar esse modelo e considerar uma estrutura contemporânea se eu tiver alguma pressuposição teórica forte que me faça incluir esse elemento dentro da estrutura do modelo VAR. Bom, então, uma coisa interessante de se ver também, a ordem do modelo pode afetar as funções de impulso-resposta. A gente viu que a primeira equação, ela não foi afetada pela decomposição Cholesky, e isso é estrutural. No caso da decomposição Cholesky, nós temos algumas variáveis que a gente tem que supor que sejam mais exógenas do que outras. A variável mais exógena, ela impacta na equação da outra variável, mas ela não é impactada de forma contemporânea. E isso é uma pressuposição da decomposição Cholesky. Então, quando nós vamos especificar o VAR estrutural e vamos analisar a função de impulso-resposta ortogonalizada, a ordem do modelo, a ordem que nós escrevemos as equações, afeta a análise das funções de impulso-resposta e também da decomposição da variância. A decomposição da variância é um outro elemento que nós usamos para analisar com base nas informações das funções de impulso-resposta. Por isso, o VAR ele acaba sendo muito sensível ao ordenamento das variáveis. E há uma dificuldade grande aí de estabelecer esse ordenamento, já que muitas vezes não existe uma teoria subjacente, né, que nos diz qual variável é mais endógena dentro do sistema de equações. Pode ser que alguns modelos falem, essa aqui é mais endógena e tudo, impacta mais, impacta menos, mas no caso, se a gente tiver, por exemplo, inflação, analisando um contexto macroeconômico, a gente vai ter lá inflação, desemprego, crescimento econômico, não sei, uma variável de gasto do governo, uma variável de choque de oferta internacional, câmbio. Aí você tem um sistema muito complexo. E é difícil a gente tentar definir o que é mais endógeno e o que é mais exógeno. E no caso do VAR estrutural, há uma necessidade desse tipo de definição. Então, como que a gente pode fazer isso? Baseando-se nos trabalhos anteriores, baseando-se na consistência dos resultados e tendo um suporte analítico suficientemente robusto para dizer que os resultados são condizentes com a realidade do que a gente está verificando na economia. Então, o modelo estatístico, ele tem que estar muito em consonância, né? Tem que estar muito alinhado, tanto com a realidade empírica dos dados, quanto também com a realidade teórica, né? A estrutura teórica do modelo. Então, em relação à função de impulso-resposta ortogonal, é importante ter em mente, né? O VAR estrutural. No VAR estrutural, nós temos as relações contemporâneas entre as variáveis. Os erros estruturais são erros não autocorrelacionados, já que a gente faz a ortogonalização. A decomposição de Cholesky gera relações que são recursivas e dependem da ordem que a gente estabelece as variáveis dentro do modelo. Então, mudando a ordem do vetor y, né, colocando o y2 e y1 para baixo, y2 para cima, as relações elas tendem a se alterar, e aí as funções de impulso e resposta também tendem a se alterar.
Então, por isso, a gente tem que ter algum respaldo teórico para escolher o ordenamento do modelo. Por isso que é bem complicado quando a gente vai mexer com séries temporais, porque a gente vai lá, vai escrever um artigo para submeter em alguma revista, mas o editor fala, bom, você não fez, você colocou aqui um ordenamento, mas não tem uma justificativa muito plausível para esse ordenamento. É porque não existe, às vezes ainda não existe. Então, o que a gente faz? A gente, primeiro, se apega na questão da realidade dos dados, da realidade do que as funções de impulso-resposta mostram, no que a gente conseguir capturar de teoria para poder justificar o nosso modelo. Segundo, a gente altera toda a ordem do modelo, ora colocando y1 como variável mais endógena, ora colocando y2, e analisando se os desenhos das funções de impulso-resposta são afetados por essas mudanças, porque se a estrutura do VAR, VAR estrutural, afeta demais o desenho da função impulso-resposta, quer dizer que os nossos resultados não são muito robustos, eles são muito sensíveis a pequenas oscilações, e isso pode ser uma complicação do ponto de vista analítico, né? Mas fazer isso é ser fiel ao bom andamento da pesquisa empírica. A gente enfrenta esse tipo de problema realmente, e o ideal seria a gente realmente fazer isso, né? Mexer ali na estrutura de homogeneidade do modelo para se ter mais funções, e a gente reporta no trabalho a função que é mais, as funções que são mais condizentes com a literatura, com o modelo teórico, e deixa para o leitor a cargo de verificar a robustez dos resultados, analisando os desenhos das funções de impulso-resposta para as outras desenhos, né, os outros desenhos do sistema VAR. E aí a gente tem que a função de impulso-resposta e a decomposição da variância, que são dois elementos importantes aqui, se alteram também com a ordem do modelo. Aqui a gente tem um exemplo 2, eu vou deixar eles também para vocês poderem fazer aí para a próxima aula. E aqui, ó, o que foi feito? Nós fizemos exatamente isso que eu acabei de falar. Nós invertemos o vetor y2 e o y1, esse aqui foi para cima, esse foi para baixo, as variáveis. E aqui a gente tem uma nova matriz de Cholesky, né? E aí vocês vão ter que fazer, verificar se essa matriz aqui, ela pode ser ortogonal por meio dessa decomposição de Cholesky. Então, no caso aqui, vocês vão ter que fazer lá aquele D a menos 1 vezes o sigma vezes o D a menos 1 transposto. Olha só, minha letra está parecendo minha letra de 2 anos. E verificar aqui se essa matriz G ela é ortogonal, e depois pré-multiplicar, calcular a forma estrutural do modelo, pré-multiplicar todo mundo aqui por D menos 1, aqui também por D menos 1, né? Todo mundo aqui vai estar multiplicado por D menos 1, e aí analisar como é que o modelo fica. E aí vocês vão perceber que a primeira equação, ela não vai ser alterada, e a segunda equação, ela vai ser alterada de alguma forma aqui. Tá bom? Então, o VAR estrutural, que é chamado de SVAR, é chamada de uma extensão genérica do modelo VAR reduzido, porque ele transforma aqui, no caso, a matriz Markov dos erros para obter os choques que são ortogonais, não correlacionados. Ele permite uma análise mais assertiva da função de impulso-resposta e também da decomposição da variância. Na forma estrutural, nós temos as relações contemporâneas entre as variáveis sendo especificadas na própria estrutura matricial, e o VAR, que nós vimos só com as defasagens, é chamada de forma reduzida do VAR estrutural, porque, no caso, é aquela noção muito parecida com os modelos de equações simultâneas. A forma reduzida é uma forma que a gente utiliza para poder se chegar no modelo estrutural, que é exatamente o que é feito aqui. Primeiro, a gente estima o modelo VAR reduzido, que é com as variáveis y somente em função das defasagens. Depois, nós obtemos a decomposição de Cholesky, que é uma especificação matemática, que ao ser multiplicada pela matriz dos erros, dão choques ortogonais, e a partir disso é que nós obtemos o modelo estrutural. Então, a gente utiliza o VAR reduzido para obter também as equações do modelo estrutural. Né? Então, aqui está o passo a passo. Primeiro, a gente estima o modelo VAR, depois a gente obtém o VAR estrutural com base na decomposição de Cholesky, e aí a gente utiliza os próprios parâmetros do modelo VAR na forma reduzida. Depois que a gente obtém o VAR estrutural, nós analisamos as funções de impulso-resposta, decomposição da variância e essas relações contemporâneas entre as variáveis. Só que aqui a gente tem um problema de identificação. O problema de identificação
tenta responder a seguinte pergunta: a gente consegue, de fato, obter todos os coeficientes da forma estrutural a partir da forma reduzida? Será que, de fato, a gente consegue obter todos os parâmetros? Porque aqui, no caso, nós temos os parâmetros estruturais, que são incógnitas, e nós temos os parâmetros da forma reduzida, que em combinação, dão ali as funções ou equações que podem nos conduzir aos parâmetros estruturais. E aqui nós temos a resposta é que não, a gente não consegue identificar todos os parâmetros que nós desejamos. No caso do VAR estrutural, né, vamos supor que uma matriz A, que dá as relações contemporâneas entre as variáveis, essas matrizes A1, A2, AP estrela, elas são as matrizes que dão as relações entre as variáveis defasadas e as correntes, e uma matriz B, que é uma matriz de correlações contemporâneas entre os erros estruturais. Se o VAR for ortogonal, essa matriz ela é diagonal, indicando que os erros não são autocorrelacionados, e essa matriz A é que vai especificar, de fato, as relações contemporâneas aqui entre o modelo. Então, a gente tem, no caso da forma reduzida, essa matriz aqui, ela é identidade, ela é uma identidade. E se a gente supõe que os erros sejam não autorrelacionados, essa aqui também seria uma identidade. Só que no caso do modelo não ser ter erros autocorrelacionados, isso aqui não vai ser uma matriz de identidade. E aí a gente vai ter que identificar alguns elementos dessa matriz A e identificar também alguns elementos dessa matriz B com base nas informações que o modelo da forma reduzida nos dá. E o número máximo, né, de coeficientes identificáveis de A mais B é dado por essa fórmula que depende, na verdade, do número de variáveis endógenas. Então, aqui nós temos k elevado a 2 mais k sobre 2. No caso de 3 variáveis, a gente pode identificar somente 6 elementos de A mais B dentro da estrutura. Só que, nesse caso, na matriz A, ela é uma matriz K por K, então ela depende do número de variáveis. Se eu tenho, então, 3 variáveis aqui, eu tenho uma matriz 3 por 3, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então, no caso de 3 por 3, eu vou ter aqui 9 elementos. Deixa eu voltar, não. Eu vou ter aqui, nessa matriz, 9 elementos para serem identificados, e nessa matriz aqui, eu também vou ter 9 elementos para serem identificados. Só que eu só consigo identificar 6 elementos. Então, tem 18 elementos para serem identificados, mas eu consigo só 6. Então, eu tenho que estabelecer algumas restrições dentro dessas matrizes. Restrições são valores constantes que eu coloco lá dentro da matriz para poder obter esses coeficientes da forma estrutural. Então, os elementos a serem identificados podem ser dados por essa fórmula, né? K ao quadrado vezes 2. No caso de uma matriz 3 por 3, eu tenho K, que é o 3, elevado a 2, 9, vezes 2, 18 elementos. E a regra de identificação é essa daqui. O modelo vai ser exatamente identificado quando o número de restrições de A e B for igual a, que eu tenho K ao quadrado mais K multiplica 2 menos 1. Então, no caso de um modelo 3 por 3, eu vou ter aqui, ó, 3 elevado a 2, que vai ser 9. Aqui eu vou ter 3, que multiplica 3 menos 1. Tudo isso dividido por 2. Então, aqui, 3 menos 1 é igual a 2, vezes 3, 6, dividido por 2, 2. Isso mesmo? Espera aí. 3 vezes 2, 6, dividido por 2, 3, né? Então, aqui, o resultado disso daqui vai ser 3. Aqui é 9, então fica 9 mais 3, e aí dá 12 restrições aqui. Então, de 18 elementos dentro da matriz A e B, eu tenho que criar 12 restrições dentro dessas matrizes para poder identificar 6 elementos dentro disso daí. Se agora o número de restrições for maior do que essa expressão, aí eu tenho um modelo que é chamado de super-identificado, ou sobre-identificado. Se eu tenho menos, eu não consigo identificar os parâmetros que eu quero, e eu tenho um modelo sub-identificado. Então, o ideal é ter ou um modelo exatamente identificado, ou ter um modelo super-identificado, já que aqui eu também consigo identificar os parâmetros. Mas, entre esses dois, é óbvio que eu preferiria um modelo exatamente identificado, porque nesse caso eu teria uma equação
para cada incógnita que eu preciso identificar, e as incógnitas aqui são os coeficientes estruturais de dentro do sistema. Então, no caso aqui, para um K igual a 3, eu tenho uma matriz 3 por 3, e aqui eu também tenho uma matriz 3 por 3. São 18 elementos para serem identificados. Então, preciso fazer 12 restrições. Como que poderiam ser essas restrições? Primeiro, a matriz B, ela tem que me indicar que os resíduos não são autocorrelacionados. Então, para eu especificar a matriz B, eu coloco parâmetros para serem estimados somente na diagonal principal. Esses coeficientes aqui, eles são importantes para eu poder calcular as variâncias dos termos de erro. E fora da diagonal principal, eu tenho as restrições. Essas restrições, elas são valores zeros que eu coloco dentro da matriz, que me indica que, por exemplo, aqui, o resíduo da segunda equação não tem correlação com o resíduo da primeira equação. O resíduo da terceira equação não tem correlação com o resíduo da primeira equação. Então, essas restrições aqui, ó, são naturais, porque eu suponho que os resíduos não sejam autocorrelacionados. Só que aqui, no caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 restrições desse lado. Só que eu preciso de 12 restrições. Então, é necessário estabelecer aqui também 6 restrições para atingir o número mínimo de identificação. Uma restrição também natural é estabelecer a diagonal principal da matriz A como sendo de valores uns, porque esse valor 1 aqui me indica que a variável yt ocorre de forma contemporânea na primeira equação, que é a equação de yt. Esse outro 1 indica que a variável y2t ocorre de forma contemporânea na segunda equação, e isso aqui também nos indica a mesma coisa. Então, essas restrições também são naturais. O que talvez não seja natural é uma escolha que eu faço, dizendo, por exemplo, que na equação 2, a variável 1 não ocorre, que é esse zero aqui, ó. E dizer também que na equação 3, a variável 1 e a variável 2 não ocorrem, somente a variável 3. Então, essa é a principal limitação que nós temos na escolha do VAR estrutural. Sempre que nós formos especificar o VAR estrutural, eu tenho que fazer escolhas acerca do que é relevante dentro do modelo, do que impacta mais dentro, em termos endógenos, né, dentro do modelo. Eu poderia, por exemplo, colocar um coeficiente aqui e colocar esse coeficiente aqui sendo zero, desde que eu limite as minhas restrições a pelo menos 12 restrições, tanto na matriz A quanto na matriz B. Então, ao fazer escolhas dentro da matriz A, que nos diz que as variáveis elas têm diferentes relações contemporâneas, eu, na verdade, limito de uma forma ad hoc as próprias relações dentro do sistema VAR. E não existe normalmente não existe nenhuma teoria que me diz o que eu tenho que fazer, onde que eu tenho que colocar o zero, onde que eu tenho que colocar um. Vai do pesquisador, do conjunto de informações que ele tem, da teoria subjacente que ele analisa, para escolher esses elementos aí que formam a matriz A e a matriz B. No caso da matriz B, é uma forma mais ou menos padrão, mas no caso da matriz A, a gente tem que fazer algumas escolhas que são chamadas de ad hoc, né? São escolhas particulares do próprio pesquisador. Beleza. Então, uma outra análise passível de se fazer com o VAR é a decomposição da variância do erro de previsão. O que seria a decomposição do erro de previsão? É uma análise que ela é complementar à função de impulso-resposta, e ela tem o objetivo de responder a seguinte questão: quanto da variância do erro de previsão do passo H para frente, da variável I, pode ser explicada por choques na variável J. Então, a decomposição de força-resposta, a gente utiliza as informações para se fazer a decomposição, né, da variância do erro de previsão, a gente utiliza as informações das funções de pulso-resposta para calcular um percentual relativo de participação das variáveis dentro do sistema de equações no erro de previsão. Então, a ideia é o seguinte: a variável, a gente fez a previsão da variável, mas aí, obviamente, a gente não acerta. Mas não acertou por quê? Que tipo de choque aconteceu no sistema que fez com que a previsão não fosse exatamente igual? Foi por causa do choque da variável y, que no momento t mais 1 tem um efeito maior no sistema para a variável x do que a variável z, por exemplo, entendeu? Então, a decomposição da variância do erro de previsão, ela é interessante porque ela
me dá um percentual relativo de participação das variáveis em termos de choques, né, em termos de comportamento de causa e efeito, sobre todas as variáveis do sistema. Então, e eu consigo analisar isso para o momento T, T-1, T-2, T-12, ou para frente, né, uma análise feita de janela para frente. Então, eu tenho esses percentuais relativos e me dá a importância relativa de cada variável dentro de cada equação. Então, a decomposição do erro da variância, ela parte da definição aqui, né, de YT mais H, H é o horizonte da previsão, a esperança de YT mais H é a média esperada do valor de Y naquele período, ou seja, é a previsão para aquele período lá. A diferença entre essas duas equações. Aqui eu vou utilizar o modelo VAR invertido, então o modelo das variáveis endógenas está sendo escrito somente em função dos choques puramente aleatórios, obtidos por meio do processo de invertibilidade do VAR. Então, aqui eu tenho o erro contemporâneo, que é no mesmo período aqui do tempo dessa variável y, as matrizes que dão os choques das variáveis no período H-1, H-2, para essa diferença do erro da previsão, até a última observação possível, e a média do YT mais H é dada pela média desses choques. Como a gente está fazendo uma prospecção, né, a gente está analisando para frente, a gente espera que os choques lá na frente sejam zero, a gente tem aquela definição. Os erros de ontem são os que de fato ocorreram, é o melhor valor esperado ao que de fato ocorreu. Agora, lá para frente, a gente espera que a previsão seja exatamente igual ao valor observado e que os erros sejam zero. Então, a diferença entre YT mais H e a esperança de YT mais H é nada mais, nada menos do que a própria função de impulso-resposta que é obtida por meio dos parâmetros do modelo VAR. Então, aqui é o erro de previsão, H períodos para frente, e os coeficientes aqui representam o modelo de VMA infinito obtidos por meio do modelo VAR. Bom, então aqui a gente vai supor que o vetor y é composto pelas variáveis x e z. Então, o erro de previsão da variável x para o período h é dado pelo somatório aqui dos erros defasados obtidos pelo VAR invertido. Esse aqui são as matrizes de coeficientes que relacionam esses erros com o erro de previsão, mais os erros de previsão também da variável z para a variável x, né, para a variável x. Então, aqui eu tenho o erro de previsão associado com os choques na primeira equação, e aqui os erros de previsão associados aos choques da segunda equação, né, choques de x e aqui choques de z. Bom, então, a partir disso aqui, a gente calcula a variância do erro de previsão. Como que a gente calcula a variância do erro de previsão? É a variável x menos a média elevado ao quadrado, e a gente aplica a esperança matemática. Então, a esperança matemática do desvio de x elevado ao quadrado. E aí a gente vai fazer isso para todos os elementos do lado direito. Então, aqui a gente vai ter todos os elementos dessa diferença, que são dados pelos choques da variável x e pelos choques da variável z, a esperança fora do parênteses, todo mundo elevado ao quadrado. Então, primeiro eu tenho que fazer o quê? Multiplicar todo mundo por todo mundo aqui. Então, eu vou ter esse elemento multiplicado por ele mesmo, vezes esse daqui, vezes esse daqui, e vezes todos os erros aqui também associados com z. Porém, os erros, quando eles são ortogonais e não autocorrelacionados temporalmente, eles não apresentam correlação, eles não apresentam convariância. Então, todos os elementos cruzados dessa multiplicação vão ser eliminados pela esperança matemática, já que a gente espera que os resíduos sejam não autocorrelacionados e não apresentem correlação contemporânea. Então, somente vai sobrar os elementos que são multiplicados por eles mesmos e o quadrado dos coeficientes que estão associados com as variáveis elevadas ao quadrado. Então, resumindo, nós vamos ter aqui do lado esquerdo a variância de x, que é dada pela variância da variável x, mais a variância das variáveis associadas com z. Só que aqui eu tenho uma outra questão. Se o modelo é homocedático, a variância do erro no período h, ela tem que ser igual à variância do erro no período t, do período h-1, do período h-2 e assim sucessivamente.
Da mesma forma, Z. Se o erro da variável Z no período T mais H é homocedástico, a variância desse elemento vai ser igual à variância do T mais H menos 1, do T mais H menos 2 e assim sucessivamente. Então, eu consigo resumir as minhas informações colocando aqui as variâncias do termo de erro U da variável X, todas iguais, e para a variável Z, eu também tenho aqui todas as variâncias iguais associadas com os choques dados na variável Z. Simplificando, eu consigo colocar em evidência o termo sigma 2 de U, e aí eu vou ter o sigma 2 de U multiplicando os coeficientes psi aqui dentro do parêntese, mais o termo sigma 2 de U de Z, da variável Z, também sendo multiplicado pelos coeficientes associados com a segunda equação, que foi obtido também do processo de invertibilidade do VAR. Então, vejam que a variância, esse aqui ó, é a variância do erro de previsão. Essa aqui é a variância do erro de previsão. E essa daqui é a decomposição dessa variância. Eu estou dizendo que parte da variância do erro de previsão está associada com a variável x e parte está associada com a variável y. Qual que é o montante? Qual que é a parcela? Depende dos coeficientes que eu estimo no modelo VAR e que estão associados com a variável x defasado e com a variável z defasados. Então, esses coeficientes aqui é que vão me dar a importância relativa em cada momento do tempo para as variáveis x e as variáveis z, aqui no caso, na equação da variável z. No caso na equação da variável x, desculpa. No caso de z, eu tenho uma outra função de decomposição da variância, mas que é desenvolvida de uma forma similar, fazendo a diferença em relação à previsão para h períodos na frente e desenvolvendo tudo dessa forma. Se eu dividir todos os elementos por sigma 2x, eu consigo simplificar o lado esquerdo, que vai ser automaticamente igual a 1, e aí eu tenho que a soma desse elemento aqui com esse elemento aqui tem que automaticamente somar a unidade. Então, as parcelas representadas por esses elementos podem ser dadas de forma percentual e vão depender exclusivamente não exclusivamente, porque aqui tem as variâncias, vão depender sumariamente também dos coeficientes associados ao VAR. Então, quanto maior são esses coeficientes em detrimento dos outros, maior seria a parcela relativa da contribuição da variável x para explicar os erros de previsão na própria variável x. Da mesma forma, quanto maiores forem os valores associados a esses coeficientes aqui, maior seria a parcela de explicação da variável z para explicar, né, sem querer ser redundante, a variância ou erro de previsão da variável x. Então, aqui eu tenho esses percentuais que podem ser colocados e depende. Então, no primeiro momento, por exemplo, como eu tenho uma estrutura que os erros são não autorrelacionados, eu vou ter somente esse elemento aqui sendo colocado e os outros sendo igual a zero. Na medida que o tempo vai passando, os outros elementos também vão sendo incorporados periodicamente dentro do modelo e vão afetando os percentuais de participação. Para a variável que é mais endógena, a outra variável, ela afeta de forma contemporânea, então ela vai contribuir imediatamente para os choques no período contemporâneo. Agora, para a variável que é mais exógena, no primeiro momento, somente ela mesma vai explicar os próprios erros de previsão dela, e à medida que o tempo vai passando, em razão dos choques em cadeia do sistema, as outras variáveis vão contribuindo com parcelas marginais também no erro de previsão. Então, a FIA e a decomposição da variância, elas têm informações parecidas, né? Aqui está faltando mas elas têm informações parecidas, mas analisadas de uma forma diferente. No caso da função de impulso-resposta, a gente analisa o efeito marginal dos choques das variáveis sobre o comportamento médio da variável no período contemporâneo. No caso da decomposição da variância, ela é uma análise que é apresentada em tabelas e indica o percentual relativo da variância do erro de previsão que pode estar associado com as outras variáveis do sistema. Então, no caso, as variáveis mais endógenas são explicadas por elas e pelas demais ao longo do tempo, e as variáveis mais exógenas são menos explicadas pelas demais.
Então, a forma que a gente escreve o modelo, né, que a gente denomina o modelo VAR, nosso VAR estrutural, afeta diretamente a leitura da decomposição da variância. Se a gente muda a ordem do modelo, a decomposição da variância também vai ser afetada. Né? E aqui, no caso, variáveis mais exógenas vão ter um alto percentual sendo explicado por elas mesmas no futuro, e as variáveis mais endógenas tendo uma explicação mais equilibrada. Então, aqui, ó, é um exemplo de um modelo VAR entre o índice Bovespa e a taxa de câmbio, uma saída de views. Aqui eu coloquei a variável primeiro câmbio como sendo a mais exógena, ou seja, ela entra de forma contemporânea na equação do Ibovespa, mas não acontece o inverso. Então, no período 1, no primeiro momento do tempo, quando se há um choque na variável e há um erro de previsão, 100% do erro de previsão está associado com choques na variável câmbio, enquanto o zero está associado com o Ibovespa, no primeiro período. 12 períodos lá para frente, 94% do erro de previsão da variável câmbio está associada a choques da própria variável câmbio, enquanto somente 5,40% estão associados com o Ibovespa. No caso da decomposição do Ibovespa, como o Ibovespa que ele é mais endógeno, no primeiro momento, ele é explicado tanto por choques no Ibovespa quanto por choques também no câmbio. Então, quando ocorre um erro de previsão no momento 1, eu tenho que 91% está associado a choques do próprio Ibovespa, enquanto 8% está associado aos choques na variável câmbio. Então, passado vários períodos no tempo, eu vejo que o Ibovespa ganha um pouco mais de importância, mas uma importância bem pequena, né, em relação ao valor que é colocado aqui nisso, enquanto o câmbio, né, ganha participação pequena, enquanto o Ibovespa ele continua representando uma grande parcela do erro de previsão, mostrando que as flutuações do Ibovespa respondem mais às próprias choques do Ibovespa do que a choque cambial. Nesse caso aqui, é um modelo de duas variáveis, é um modelo bivariável. Agora, quando a variável Ibovespa é mais exógena, ou seja, na equação do Ibovespa eu só tenho variáveis defasadas, já na equação do câmbio o Ibovespa entra de forma contemporânea, eu tenho que, no caso do câmbio, no primeiro momento, 8% do erro de previsão do câmbio está associado com choques no Ibovespa, enquanto 91% está associado com choques no câmbio. Passado 12 períodos, eu tenho um crescimento da participação do Ibovespa para explicar o câmbio, já é um período mais longo, né? Explicando 24, quase 25% dos erros de previsão da variável câmbio, enquanto 75% está sendo explicado pelo próprio câmbio. Então, o câmbio, ele responde mais, tanto no curto quanto no médio prazo, aos próprios choques do câmbio, em detrimento dos choques do Ibovespa. Porém, os choques do Ibovespa, eles ganham uma parcela cada vez maior, cada vez mais representativa, para explicar as flutuações do câmbio em momentos no médio prazo, em relação aos momentos de curto prazo. E no caso do Ibovespa, como aqui ela é mais exógena, no primeiro momento ela vai explicar 100% do seu erro de previsão, passado 12 períodos, o percentual ele é praticamente o mesmo, fica em 99,9%, e o câmbio explica somente 0,12%. Então, aqui nós temos que, quando a variável câmbio é mais exógena, ela contribui um pouco mais para explicar o Ibovespa. Agora, quando o Ibovespa é mais exógeno, ele mostra que praticamente é ele mesmo que se define e ele pode ter um efeito grande no câmbio no médio prazo, já que ele responde por 25% em termos de parcela do erro de previsão da variável câmbio. Então, é uma análise bem interessante de se fazer. Quando nós temos um modelo de mais variáveis, por exemplo, colocando câmbio, taxa de juros, inflação, desemprego, choques da política monetária, outros choques, né, sei lá, choques de oferta internacional, etc. E a gente coloca a estrutura considerando umas mais endógenas e outras mais exógenas. Por exemplo, do ponto de vista do Banco Central, a variável mais endógena seria a própria taxa de juros, né, porque ele recebe todas as influências para poder tomar a decisão e tal. Então, dependendo da ótica que a gente está analisando, a gente consegue especificar o modelo e analisar esses percentuais
que ilustram a importância relativa que cada variável tem, tanto no curto, médio e até mesmo no longo prazo, entre aspas, aí, considerando um horizonte de 3 anos, por exemplo, que é bastante plausível em séries de tempo.